Tudo bem, Ju? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Nós estamos na série Nem Tão Perfeitos, estamos fazendo uma jornada esse semestre no olhar do autor de Hebreus 11, quando ele vai descrever todos os heróis da fé do Antigo Testamento, e a gente está fazendo essa caminhada junto, domingo após domingo, pegando a sequência que ele está fazendo e trazendo o olhar do Novo Testamento, principalmente o olhar de Jesus sobre as histórias que quem cresceu na igreja cresceram ouvindo, ou que a gente geralmente lê. Mas antes da gente falar da Bíblia, às vezes as pessoas, se você me perguntar qual é o filme, eu sou de uma família de cinéfilos, qual o filme que eu mais gosto, eu falaria que é a trilogia De Volta para o Futuro, tá? Assim, de longe. E como toda trilogia, o primeiro filme é o que conta, geralmente, assim, é o melhor, tirando o Exterminador do Futuro, que é uma exceção, mas as outras trilogias, o filme número 1 é sempre o melhor. E eu gosto muito de Volta ao Futuro, porque mexe com esse negócio de voltar para o passado, mexer alguma coisa, depois vai para o futuro, essas conexões, e há uma grande discussão entre filmes que mexem com o tempo, que nunca mudam nada na linha, e outros filmes que se mudam, e essa é uma discussão que eu gosto. E no final De Volta para o Futuro, Marcos, vai dar spoiler, me desculpa, eu tenho 40 anos esse filme. No final do De Volta para o Futuro, ele volta para o futuro, está no nome. E ele, na verdade, foi passado, porque a família dele estava toda bagunçada e ele estava fugindo. Quando ele volta de novo para o presente, né? E ele percebe, parece que está tudo bem. Ele encontra a namorada dele dormindo do lado de fora da casa, não sei porquê, mas ela está bem e gosta dele. E aí ele entra dentro da casa, o pai dele deixou de ser um bananão, é um cara empresário bem-sucedido, essa é a figura do bem-sucedido da década de 80, tá? Aí a mulher está lá toda apaixonada, o vilão ali, o Biff, obrigado, não pode, tá vendo? Tem gente que fica até ofendido se eu esqueço. O Biff, ele tá lavando o carro do pai dele, tá tudo maravilhoso, e é bacana você falar, sabe aquela sensação, voltou ao normal, ele consertou a história da vida dele, e chegou aonde toda pessoa sonha, ele tem ali, a família dele é empoderada, eles estão bem, estão com dinheiro, está tudo feliz, até que, a última cena, eu geralmente não gosto de filme que não acaba bem a história, mas nesse ele fez com maestria. Na última cena, aquele carro que volta ao passado, chamado DeLorean, ele aparece voando. Você fala, mas nem voa. E aí, para na frente dele, sai o Dr. Brown e fala, McFly, você precisa entrar no carro. Por quê? Porque você e a sua esposa não vão estar bem no futuro. E aí eles voam, e você fica assim. E aí, caramba, precisamos de um filme 2. Não está tudo bem. Por que eu estou contando essa história? Porque, de certa forma, Gênesis é igual De Volta para o Futuro. E é a melhor introdução que eu posso fazer para vocês, gente. Existe uma piada entre os pastores que eu não sei fazer a introdução, e eu peguei, vim pensando, é isso que eu posso te entregar. E Gênesis é o seguinte, Gênesis no finalzinho vai acabar bem, parece que está todo mundo bem, está tudo legal, está assim, José encontrou tudo que os antepassados dele sonharam, José está entregando, Gênesis está fechando muito bem, até a última cena, e a última cena ele fala, a gente precisa de resgate, e quando esse resgate vier, leve meus ossos desse lugar, aí você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Precisa de um filme 2. E é isso que eu quero trazer para vocês. Todos nós precisamos de um filme 2. A gente está precisando, todo mundo, não importa o quão próspero você seja, o quão bem você esteja, no fundo, nós precisamos. O Dr. Brown vai sair um dia do carro e falar, você está precisando de uma coisa a mais, entra no carro. Então, vamos ler o que Hebreus falou, antes de vocês acharem que eu sou louco. E aí a gente vê como é que acaba Gênesis, tá bom? Eu queria que a gente vai ler primeiro Hebreus 11, 22, um versículo só.
Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. O que é isso? Ele só cita porque todo mundo que está lendo a carta de Hebreus sabia da história. Talvez você não saiba, a gente vai lá em Gênesis 50, último capítulo, e os últimos versículos, de 22 até 26, que acaba o livro. Gênesis 50, 22. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver 3 gerações de descendentes do seu filho Efraim, e o nascimento dos filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Que Deus ilumine a sua palavra. Olha que interessante, a gente vai vendo, chegando nesse final, nesse trecho final, a gente vai perceber que realmente José está cumprindo tudo o que aconteceu ali. O autor começa a antecipar o que ele viu no final. Agora mudando de filme para novela geralmente no último mês começa a enrolar, porque você quer saber o que vai acontecer, e no último episódio fica tudo apertado, já viu assim? E eles acabam aqueles últimas cenas, geralmente pós-crédito, que aparece a foto do personagem, já casou com fulano e agora está feliz. E aí você fica, que bacana, podia ter contado isso na novela, né? Mas deixou para o último episódio, e é mais ou menos isso. Está chegando no final, o letreiro está subindo, e agora está falando, olha, no final das contas, José viveu 120 anos, conheceu os seus bisnetos, e adotou para si, deu a bênção. Isso tudo é o autor falando, está prosperando, o negócio se cumpriu. Para quem veio semana passada, ou para quem não veio semana passada, o pastor Vitor falou sobre as bênçãos geralmente englobam 3 coisas em Gênesis: poder, fertilidade e sobrevivência. E se você prestar atenção, desde lá no Éden, depois com a promessa de Abraão, de Isaque, de Jacó, e agora em José, tudo que eles buscaram, que era poder, fertilidade e sobrevivência, está sendo narrado aqui, fechando aqui. José é o segundo homem do Egito. José, ele está vendo a sua descendência, está abençoando, ele viu muito mais do que até os seus antepassados viram, os patriarcas. E José, ele também está vendo a fartura chegando neles ali. E isso é uma espécie, e agora presta atenção no que eu vou falar para não confundir a cabeça de vocês. Quando você pega Gênesis, o livro em si, e todo livro da Bíblia, ele tem um fechamento ali. Lógico que ele é útil para a gente ler com os outros livros, mas quando você fecha ele ali, José, o autor de Gênesis está colocando José como o Messias cumprindo o que ninguém cumpriu em toda a história. Então, o que é o Messias? Messias é um ungido, é o escolhido. E você vai ver que desde o começo, eles estão falando, olha, você falhou, Adão e Eva falhou, mas vai vir alguém que vai cumprir o que você não falhou. Aí você vai ver os patriarcas também, e é interessante que o autor vai narrar a vida de Abraão, a vida de Isaque e a vida de Jacó, com todos os seus pecados muito explícitos. Eu diria que é uma biografia não autorizada, porque vai contando os podres ali. Quando chega em José, parece que mudou de autor, ou que é o próprio José que está escrevendo, porque José é descrito sem nenhum pecado, muito pelo contrário, ele é um cara que vence pecados que a gente nem venceria. Quando você olha Abraão, você fala, esse eu não cometeria, ele ali foi fraco. Agora, quando você chega em José, que ele é tentado pela mulher de Potifar, você fala, gente, esse cara só faz o certo, só erra. O autor está escolhendo partes boas de José para descrever, esse cara, ele é especial. E se você pegar o tempo que gasta com Abraão, José pega quase um terço de Gênesis. Por que José ganha esse destaque?
Porque o autor está dizendo, ó, esse cara, ele está cumprindo a lacuna que se abriu. Ele é o escolhido. Isso é muito comum quando vão descrever os personagens hebreus no exílio. Daniel é a mesma coisa. Se você for ler o livro de Daniel, ele está lá na Babilônia, ele não tem erros. Ele só vai descrevendo tanto que ele é o escolhido ali. É uma mesma figura. Não é que ele não tem pecados. É óbvio que ele tem pecado. O autor não quis colocar aqui. Ou pelo menos não de forma clara. A gente vai ver mais para frente que o autor coloca assim. Mas isso é interessante porque lá na promessa, vamos voltar para a primeira promessa de Abraão. De ti farei uma grande nação, e essa nação abençoará todas as nações. Ou seja, a história de José é uma história que ele, ao interpretar o sonho do faraó, e ao conseguir administrar toda a fartura do Egito para a escassez, ele não só salva o Egito, como ele salva todas as nações ao redor. Ou seja, ele é a figura que vai abençoar todas as nações. Que interessante, se você pensar nessa perspectiva, José é o Messias. Está tudo bem. A prosperidade chegou na família de Abraão, está todo mundo com terra, está todo mundo bem, está protegido numa região do Egito, que é uma região muito fértil. Eles estão com as gerações cada vez crescendo, eles estão perpétuos. Então, assim, parece a bênção aconteceu. Só que, como eu falei, José chega no final e vai falar, a gente precisa, parece que não está bem. Aquela cena final que geralmente vem para puxar o segundo filme, ele fala, agora leve meus ossos aqui quando isso aqui tudo capotar, me leve meus ossos daqui. E isso traz para nós, agora aplicando no nosso dia, essa verdade tão forte. E antes de eu dizer a verdade forte, eu preciso fazer uma ressalva, porque a gente vive num país que não dá o mínimo para a grande maioria dos brasileiros. A grande maioria dos brasileiros está lutando para poder pagar um aluguel, para comer, está lutando para poder sobreviver. Posto isso, o que o texto vai dizer muito forte para nós é que família, que é o que geralmente a gente luta na vida, eu quero ter família, eu quero ter um sustento bom para a minha família, não precisa ser riqueza, mas sustento bom e saúde. São as 3 coisas que a gente pede, né? Geralmente na virada do ano. Saúde, dinheiro e um amor para a vida, né? Filhinhos correndo. E um cachorro agora, as músicas sertanejas colocaram o cachorro também. Mas assim, é o que a gente quer ali para a vida. E o que a Bíblia vai falar é que quando a gente conquista isso, a gente vai entender que isso não é suficiente. É como se José estivesse lá no final, olha, parece que eu tenho tudo que os meus antepassados procuraram. E isso aqui não é o que eu busquei. Já que eu falei do filme que eu mais gosto, vou falar da banda que eu mais gosto, aí vai decepcionar um pouco. U2, eu sou pop, eu gosto dessas coisas mesmo, não é uma banda que ninguém conhece de rock. Eu gosto do U2 e eu gosto muito de uma letra, eu sempre falo aqui, que é uma música que ele fala assim, I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou buscando. E eu lembro que eu era adolescente e falava, mas ele não é crente? Eu pensava, quando a gente é adolescente, tudo se divide entre crente e não crente. Não era crente, por que ele ainda fala, escreve isso? Eu ainda estou procurando. Você não encontrou Jesus? As respostas teológicas são muito simples para o que a gente busca na nossa alma. Então, assim, eu queria já abrir aqui para a gente falar sobre esses negócios, sobre quando as conquistas não são suficientes, quando a gente luta por uma coisa e quando a gente recebe, a gente está feliz, passa uma noite, parece que no outro dia a gente acorda, caramba, mas eu esperava que essa felicidade ia demorar mais. Não é possível que dura tão pouco as nossas conquistas, parece que a gente gasta tanto tempo sofrendo para conquistar e quando a gente conquista, é isso? É isso o topo da montanha? Sabe? Oi de novo, gente. Eu fiquei pensando muito quando essa pergunta chegou, porque antes de eu vir para a missão, eu era analista fiscal numa empresa de construção civil. E eu trabalhava muito lá, de segunda a sábado, eu trabalhava muito, muito. Até que um dia a gente conseguiu emendar um feriado, e aí nesse feriado eu consegui ir para Paraty. É uma cidade muito feia, contém ironia, tá? É uma cidade muito bonita, região de praia, e eu fui até Paraty e passei um final de semana lá. E quando você aluga essas pousadas,
você conhece um montão de gente. Então, eu estava vivendo esse processo da insatisfação, porque eu tinha aí meus 20 e poucos anos, eu morava sozinha, eu tinha um emprego, estava tentando passar no concurso público, e por que eu estou tão insatisfeita? Materialmente, a minha vida está caminhando para um lugar bacana. Por que eu estou tão insatisfeita? Falta um casamento, é isso, não tem um casamento. E aí, estou nessa pousada e eu conheço um casal. E a gente começa a trocar ideia, e aí eles falam para mim que eles se conheciam desde jovenzinho, desde criança eles se conheciam. Mas eles foram crescendo, ela se casou com um outro homem, ele se casou com outra mulher, mas acabou que o casamento dos dois deram um divórcio, e eles se reencontraram e se casaram. E aí, quando o marido se afasta, eu, muito curiosa, perguntei para ela assim, mas por que seu casamento não deu certo? E ela falou para mim assim, Mari, eu estava sentada na minha casa, eu olhei, eu tinha a televisão que eu queria, o carro do ano que eu queria, a casa estava com a estética que eu queria, eu já tinha tido meus filhos, eu pensei, eu já tenho tudo. A minha vida está muito sem graça, eu vou restartar a minha vida. Então, ela caminha até o marido e pede o divórcio. E aí, eu olhei para aquela cena, eu sou péssima de disfarçar o que eu estou sentindo, acho que, nessa matéria eu tirei 0. Eu fiquei assim, olhando para a cara dela e ela. E aí eu reiniciei a minha vida e estou aqui tentando agora com meu novo marido. Eu, tá bom. Poxa, eu não era cristã. E aí, na volta, eu entro dentro do meu ônibus e eu fico com aquilo no ônibus. Poxa, ela tinha tudo que eu estou tentando ter. E ainda assim ela está insatisfeita. Então, a minha insatisfação também não vai ser compensada com o relacionamento, que eu estou pensando que é o que falta, né? E ali dentro do ônibus eu tenho o que eu costumo dizer que foi o meu encontro com Jesus, assim, de falar assim, olha, eu estou insatisfeita, eu tenho um negócio de uma fome, de uma sede, meus pais já eram cristãos, então eu já ouvia alguma coisa desses rumores aí, né? E ali eu faço essa oração de não ter essa insatisfação, né? De não ser levada pelos relacionamentos que eu estava tentando, pelo trabalho que eu estava completamente viciada, porque eu estava diante, talvez, de mim no futuro, né? E ela estava completamente satisfeita porque ela não tinha encontrado alguém que ia dar conta de satisfazê-la, né? Então, eu acho que é isso. Foi esse encontro assim com Jesus que me fez parar de procurar em coisa criada, né? O que só Ele poderia me dar. Na minha vida, acho que eu vivi insatisfações desse tipo em várias áreas, mas o que, no tempo que eu estou vivendo, o que está mais forte é na área da saúde, né? Em 2022, eu tive um câncer, em junho, e aí um tratamento super rápido. E, enquanto eu estava me tratando, eu ansiava por um exame que me dissesse que eu estava curada. Era isso que eu queria, então... Assim que eu tiver essa garantia que está tudo bem, que eu não tenho mais nada, eu vou ficar tranquila. E aí chegou o dia que eu fiz um PET scan e, graças a Deus, não tinha mais nada. E aí eu viro para a minha médica, e aí? Como é que a gente continua isso, né? Semana que vem faço de novo. Ela, não, daqui 3 meses você faz exame de sangue e depois, por 2 anos assim, a cada 3 meses, depois a gente vai se passando mais. Mas de sangue? Eu já tinha feito exame de sangue antes, eu já estava doente e não apareceu nada. O exame de sangue não foi suficiente para detectar. Ela, não, mas vai ser suficiente. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai pegar no exame de sangue. Aí, se precisar, se tiver suspeito, a gente faz um exame de imagem. Mas por que não? Vamos fazer. Porque eu queria ter essa garantia que toda semana que eu estava livre disso. E eu achei que, tendo o exame falando que você não tem mais nada, eu ia ficar com o coração em paz. E não, eu não estava satisfeita. Eu queria garantir. E até hoje, né? Mas se eu continuar fazendo um PET scan a cada 6 meses, daqui a pouquinho eu vou ter outro câncer, porque é muito tóxico, né? Não é recomendado mesmo. Mas eu queria mais garantias. O que eu tinha ali, que eu ansiei tanto, não foi suficiente para satisfazer meu coração. É forte. A gente vai percebendo que essas coisas que a gente busca tanto, que a gente às vezes gasta a nossa vida, constituir uma família, riqueza, saúde, elas são importantes, deixa eu deixar bem claro, não tem nada de errado de buscar isso.
isso faz parte da gente, tem que fazer parte, mas elas não vão preencher o buraco da alma. Não vai estar bem. O seu último desejo vai estar alguma coisa lá dentro para falar, eu quero alguma coisa que não consegui fazer nessa vida. Vocês podem fazer. Porque é isso que José faz. Eu cumpri o que eu tinha que fazer, mas eu queria uma coisa a mais. E é interessante que ele vai e fala o seguinte, né? No versículo 24. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Certamente virá em auxílio de vocês, socorro de vocês. Se José está prometendo um resgate de Deus para os seus irmãos e as descendências ali, mostra que está precisando de alguma coisa. Se precisa de um resgate, não tá certo. Então, é que nem... aqui no final de Gênesis, o autor está deixando... é quase como o autor falando, leia de novo Gênesis, que eu acho que vocês não pegaram o que eu escrevi entre linhas. E aí, já que eu comecei assim, eu vou até o fim do negócio de filme. A gente tem um problema por ser doutrinado por Hollywood. Porque Hollywood, os roteiros dos filmes e a jornada do herói, ela sempre leva à superação, geralmente financeira, ou de uma batalha no final. E os filmes acabam com a pessoa superando aquele mal, e o filme acaba com a pessoa reconquistando a pessoa, ou prosperando e tudo mais. Esse é o jeito que Hollywood nos educou. A gente está lá, está em todos os filmes da Disney, está todo filme de tudo quanto é coisa, está lá. E o problema é que a gente lê José com as perspectivas de Hollywood. Então, olha a história de José. José é o filho ali de Jacó, mas ele tem vários irmãos de uma outra mãe que o odeiam. E aí ele ainda, para variar, tem sonhos de Deus, falando que ele vai ser um grande tudo. E esses irmãos, eles batem em José, jogam no poço, e aí eles iam matar José, e aí decidem vender como escravo para o Egito. José vai até o Egito, todo sem culpa, e aí lá no Egito ele vai trabalhar como o servo na casa de Potifar. Ele começa a fazer só correto, ele vai prosperar. Você fala, vai acabar o filme, né? Agora ele está ganhando a chave de Potifar, e o texto diz claramente, José recebeu tudo do seu patrão, menos a esposa. Aí você fica até com medo. Por que disse essa frase, menos a esposa? Porque é exatamente ali que vai introduzir o segundo problema, ou o terceiro. Aí a mulher começa a pirar nele, uma mulher bonita, e a mulher começa a querer agarrar. Você fala, eu não venceria esse troço aí, tá demais. Aí ele diz, não, eu não vou fazer isso contra Deus. Você fala, que homem. Aí a desgramada pega um pedaço da roupa dele e fala para o marido bananão, ele tentou me violentar. E eu não sei se o cara acreditou ou não, mas jogou numa prisão. Aí você fala, gente, estava ruim, piorou. Aí na prisão ele começa a ser o cara certo, recebe a chave da prisão, começa a administrar tudo, e aí ele revela um sonho de duas pessoas que era do palácio. Uma morreu, ele falou, você vai morrer. O outro, você vai voltar para o palácio, lembre-se de mim quando você voltar no palácio. Lógico que eu lembro. Ele volta, cumpre, mostra que ele é um homem de Deus. Você fala, caramba, vai voltar, vai vencer. Aí ele é esquecido por 2 anos na prisão. Aí o faraó começa a sonhar. Aí o faraó sonha, tem 2 sonhos, e o cara lembra, depois de muito tempo, teve um cara na prisão que interpretou. Já que os seus adivinhos, os seus sacerdotes não resolveram, chama um sacerdote ou um adivinho do povo hebreu, que ele está lá preso, ele pode ajudar. Ele vem, ele fala sobre o sonho, que haveria 7 anos de um período grande de fartura e um período grande de escassez. E aí, o faraó fala assim, já sei, você vai ser meu segundo homem, sei que vai administrar, e aí eu vou te tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, e eu vou te dar todo o dinheiro que você tem, e mais, você pode casar com qualquer mulher
dos meus sacerdotes, filhas dos meus sacerdotes, porque você vai trazer essa linhagem, essa expertise sua, para a linhagem sacerdotal do faraó. E aí a gente fica assim, acabou o filme. Ele venceu. Ele é o rei do Egito. Não. O autor bíblico está dizendo que esse é o fundo do poço. Só que a gente não percebe isso, porque a gente está com a cabeça de Hollywood. Prosperou, venceu, uhul, a gente acaba na escola dominical com as crianças. Eu espero que a gente não faça isso hoje lá atrás. Mas a gente acaba com isso, venceu, acabou. É isso que deu certo. Não deu. O nome de José foi mudado para um nome que adora os deuses. O nome de José foi mudado para Zafenate Paneia, que até hoje tem uma discussão do que significa isso, mas muito provavelmente tem um trocadilho com serpente, porque serpente era o codinome do faraó, porque o faraó tinha uma serpente, porque a serpente era o que era astuto, era o cara que tem ali. Então você começa a perceber assim, quando a gente lê Daniel, que é mudado o nome dele e dos amigos, a gente sabe que isso é ruim. A gente sabe que Babilônia está tentando tirar a identidade. Por que quando muda o nome de José, a gente acha que, ele está próspero, acabou. Quando ele recebe um anel brasão, que o poder que ele terá sobre todas as nações é de um faraó, ou um deus inimigo de Deus, a gente pensa, ele está prosperando, está bem. Quando ele casa e tem filhos, com filhos de sacerdotisa, por que a gente vê como bom? E aí a gente fala, gente, essa prosperidade, ela não é a prosperidade que Deus prometeu. Isso é que tudo que a gente tem, isso são sombras, são migalhas. Isso aqui não é o final da história. A história ela foi desenvolvida pela graça de Deus, só que ela realmente, não melhorou, ele não é o prometido. Quando a gente percebe mesmo, a gente começa a ver que esse Messias não pisou na cabeça da serpente. Toda a decisão que ele tomou, ele deixou a serpente mais poderosa. Ou seja, ele pegou e falou assim, olha, deixa eu administrar. E quando estava a escassez, ele começou a cobrar dinheiro para dar comida, e depois o texto vai dizer que as pessoas não tinham mais dinheiro, aí ele começou a administrar o seguinte, então venda a sua terra, dê para o faraó, e a gente vai te alimentar. Ou seja, ele administrou o dinheiro no período de escassez, tornando o faraó mais poderoso de toda a sua dinastia. Todas as terras do Egito e ao redor se tornaram a terra do faraó. Apenas para uma classe que ele fez uma exceção. Ele nunca pegou as terras dos sacerdotes do Egito, quem adorava os deuses do Egito. Os sacerdotes do Egito, que também ele pertencia, ele falava, esses vocês vão sempre ter garantidas as suas terras. Que, abrindo um parênteses aqui, que é por isso que quando Deus vai dar a lei, lá em Levítico, vai falar, todo mundo vai ter sua terra, menos os levitas, menos os sacerdotes vão ter terra, porque a gente é o oposto do que era no Egito. E aí a gente, caramba, é aquele filme que você vai, gente, estava tudo errado, eu estava achando que estava prospero, e eu estava me satisfazendo com migalhas, com sombras. E eu acho que é esse o problema nosso. O problema nosso é que a gente pensa que a prosperidade que nós temos aqui na terra, seja ela a família, seja ela a riqueza, seja ela a saúde, ela é o que a gente deveria lutar, que Deus está querendo nos dar. E nunca foi isso. Do lado de cada eternidade, é sempre sombra, é sempre algo que são migalhas. O que nós devemos lutar na nossa vida é onde a traça não corrói. É o nosso tesouro, que é um tesouro tão forte que as ruas são de ouro, porque o que quer dizer isso? Quer dizer que o que a gente valoriza hoje não vai ser valorizado lá. Então a gente facilmente celebra, aí é o outro lado, se a gente não celebra com profundidade as grandes vitórias, pequenas migalhas nos deixam satisfeitos e nos fazem desistir do nosso sonho. Porque se a gente, um pouquinho aqui era para José ter falado, legal, fiz, perdoei, acabou, Deus abençoe vocês, vou enterrar, já era. Mas ele fala, não, José já sabia, eu não fui esse Messias que vocês precisavam.
Haverá um dia que Deus vai vir como socorro. E nesse dia, não me deixa os meus ossos aqui. Não me deixa aqui. Eu quero estar com vocês celebrando. Que coisa, hein? Vocês celebram pequenas migalhas também assim? Eu não, graças a Deus. Não, eu sabia, né? Mas eu gosto muito de ler, né? E um dos meus fascínios assim, de gênero literário é fantasia. Talvez porque eu seja meio biruleibe. Mas eu gosto muito de fantasia, assim, né? E, recentemente, eu comecei a ler aquele livro da Alice no País das Maravilhas. Comecei a ler antes de dormir pelo simples fato de que eu me odeio mesmo, porque é um livro terrível para você ler antes de dormir, mexe muito com a sua cabeça, muito. Mas no livro tem muito detalhe daquela cena de quando a Alice chega lá do outro lado do buraco e tem as três estradas e ela não sabe para onde vai ir, e o gato fala para ela, já que você não sabe para onde você vai, qualquer caminho te serve. E aquilo mexeu comigo num tanto, porque eu acredito que a gente celebra as migalhas porque, como a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Qualquer identidade serve, qualquer roupa que me veste agora e eu me sinta bem me serve, né? Então, eu comecei contando dessa loucura e desse fascínio que eu tinha pelos relacionamentos, e quando Jesus entra na minha vida, ele vai colocando as coisas no seu devido lugar, né? E hoje, assim, eu já não celebro, não que casamento seja uma migalha, pelo amor de Deus. Casamento é uma ideia de Deus, né? Mas é tão bom você saber que hoje você celebra a ideia de Deus, né? E não que aquela ideia mais te escraviza, né? Você não é mais um escravo daquilo. Então, antes dessa revelação chegar, eu ia... Ai, que beleza, vou tentar aqui, não deu certo, vou tentar de outro jeito também, não deu certo. E aí, depois de anos, por um milagre, gente, olha, eu comecei a namorar depois dos 30. Então, se aconteceu comigo, pode acontecer contigo também, entendeu? Ou não, como eu disse, vai ser. Mas eu celebro muito, porque assim, o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele vai nos lembrando, né, desses tesouros que o Marcos trouxe, né, que aqui é tudo epidérmico, é efêmero, isso vai passar. Mas é só a revelação mesmo de Deus para você não celebrar essa migalha e você não tornar ela assim, trocar o pão repartido pela migalha, né, do caminho. Então, é só Jesus que pode realmente fazer isso no nosso coração. Acho que o fato de eu me apegar às migalhas aqui, na minha vida, sempre tem muito a ver com controle. Até o que eu compartilhei aqui. Eu quero um exame, porque eu garanto que Deus não está dormindo, né? Eu estou em cima ali para ver se ele está fazendo o trabalho dele direito. Então, a migalha, às vezes, é algo que eu consigo conquistar com a minha força. É uma ilusão, né? Deus está envolvido em tudo, mas eu não quero depender de milagre de Deus. Eu quero fazer o que está aqui no meu controle. Então, na minha vida, sempre tem muito a ver com a minha necessidade de segurança, de controlar. E aí, falando... a gente estava falando no intervalo dos cultos aqui, das Crônicas de Nárnia, e tem uma passagem que mexe muito comigo, até já falei disso. A Lúcia, antes de conhecer o Aslan, ela fala assim, mas como vai ser? Que terrível, não sei o quê. Ele é um leão. É seguro conhecer um leão? Aí a pessoa falou, não, ele é um leão. Não é seguro, mas ele é bom. Então, é muito desafiador confiar em algo que não é seguro. Seguir a Deus, ele não prometeu segurança, né? E minha sede de controle está sempre ali. Eu tendo a me apegar a essas migalhas que eu posso controlar. Hoje a gente está de cinema, viu? Para quem gosta, está um prato cheio. Para quem não gosta, vem semana que vem que a gente muda. Mas é isso, gente. A gente celebra migalhas, sombras, e a gente não se satisfaz com vitórias, porque, na verdade, nossa alma foi criada para o Criador, e ela só vai receber alívio quando ela estiver de volta nossas vidas com o Criador. Essa é a vida que a gente tanto buscou e tanto luta por isso. E é interessante que, no final, você vai ver que a última coisa que acontece, o trecho é José pedindo seus ossos para ser levado. Agora, deixa eu contar aqui um pouquinho antes. Se você volta, o pai, Jacó, morre, e quando Jacó morre, José ele vai pedir para o faraó poder enterrar o pai junto com os avós, junto com Abraão, que foi
Abraão e Sara, junto com Isaac, a esposa, junto com a esposa de Jacó. Ele queria ser enterrado ali. E o faraó lhe permite. O faraó permite dar um enterro de honra para o pai Jacó, Israel. E existe 40 dias de embalsamento, 70 dias de luto, e eles vão fazer essa procissão, eles vão até o lugar, até a Terra Santa, fazem isso, até isso é um jeito de antecipar o que vai acontecer, e ele volta. Quando ele volta, ele vive o final da sua vida, e parece que ele sabe que ele não pode pedir isso para o faraó. Eu também gostaria de ser enterrado junto com ele. Ele sabe que ele já está muito envolvido para pedir isso para o faraó. E o último versículo de Gênesis mostra que ele foi enterrado com a coisa mais honrosa para um egípcio. Ele virou um faraó. Ele tem um sarcófago e ele tem todas as honras, vamos dizer assim. Ele tem seu enterro mais nobre. E, graças a Deus não foi enterrado, foi um sarcófago que daria, porque o texto fala que séculos depois, quando o povo estava saindo, naquela noite desesperada que estão morrendo os filhos mais velhos dos egípcios e tudo, algumas pessoas invadem esse sarcófago e levam os ossos de José consigo mesmo. E a minha pergunta é, por que José tem o seu último desejo dizendo assim, olha, leva meu osso daqui? Será que é um ritual fúnebre que a gente não entende? Isso me pegou. Porque assim, para mim era assim, às vezes eu gostaria de ser enterrado com fulano, com ciclana, com a minha esposa. Às vezes tem esses últimos desejos que a gente tem, que às vezes é uma coisa mais, um símbolo, uma coisa mais, tem algo mais aqui. Eu não creio que seja só um desejo assim, quando acontecer. Porque o autor de Hebreus fala, pela fé, José, quando pediu para levar os seus ossos, antecipou séculos do êxodo e da libertação do seu povo. Quando a gente vai nos textos antigos, que os judeus iam interpretando esse e outros textos, os textos falam sobre duas características porque as pessoas gostavam de levar os seus ossos ou serem enterrados na Terra Santa. Uma das características é que se acreditava que ali na Terra Santa ou em Jerusalém, a ressurreição aconteceria primeiro. Existe um texto do Talmud que fala sobre isso. E aliás, abrindo parênteses, por isso que todos os que estavam na diáspora, os judeus que estavam longe de Israel, gostavam de no final da vida vir morrer em Jerusalém, ser enterrado ali, e é por isso que tem um montão de viúva e dá aquele problema com a igreja primitiva, dizendo, as viúvas de fala grega estão sem auxílio, porque esse negócio, essa crença de que tem que ser enterrado lá vai ser o primeiro a ser ressurreto, deixou um montão de viúva em Jerusalém. Era isso que eles acreditavam. Só que o texto também diz que quem fosse enterrado na Terra Santa teria seus pecados expiados, porque aquela terra é como se fosse o Éden. Isso é textos paralelos, não é Bíblia, ninguém precisa acreditar nisso, é bom para a gente entender como eles pensavam. O que o autor de Hebreus vai dizer é o que a gente precisa saber. E o autor de Hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, antes do que a gente está lendo, que todo o Antigo Testamento é como sombra do que iria vir, e Jesus é a revelação. Ou seja, José é um arquétipo de Messias, mas é apenas uma sombra. Ele mesmo sabia disso. Viria alguém que realmente não precisaria de uma boa redação para tirar o pecado, porque o pecado nunca existiu. Jesus é aquele que na cruz vai expiar os pecados de todos aqueles que estiverem nele, e não a terra. E Jesus, ele não precisa que ninguém pegue os seus ossos. No terceiro dia, ele é o primeiro a ressurgir dos mortos, a ressuscitar. E ele não fala que quem foi enterrado ali ou aqui vai ser ressurreto. Ele fala, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o que traz ressurreição hoje para nós, para que a gente viva uma vida definitiva, para que a gente construa e que a gente possa lutar por uma vida, não apenas pela nossa família, como eu já falei, pela estabilidade financeira, pela saúde, mas para que isso faça sentido no reino. Ele traz a vida eterna para o presente. Ele é a ressurreição. E é tão interessante que todas as bênçãos que foi dadas
para José não foi dadas para Jesus. Jesus não pôde constituir família, Jesus não teve prosperidade, ele teve que ser servo, e Jesus não teve segurança. Mas isso tudo ele entregou voluntariamente, para que eu e você possamos ter todas as bênçãos e muito mais que foram prometidas em Gênesis. Que a gente possa viver de forma grata de quem é o nosso Senhor Jesus, que nos deu isso. E se você ainda não tem isso, saiba que o que Ele prometeu na eternidade ainda vai chegar. A gente pode confiar e pode ir lutando, acreditando que nosso Jesus Cristo é o verdadeiro faraó, é o verdadeiro rei das nossas vidas. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado por tamanho amor, generosidade. Nosso coração, nesse culto, celebra a Ti, Senhor. Mesmo que tempos difíceis, Senhor, às vezes a gente não vê nada dessa bênção, às vezes nós estamos lutando e insatisfeitos. O Senhor mesmo assim olha com amor, com paixão, se inclina, ouve os nossos pedidos e o Senhor caminha com a gente. Obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou por todos nós. O Senhor é o primeiro, mas o Senhor promete isso para nós. Em nome de tudo que é mais sagrado, Senhor,